Olá, olá, povo de Deus, povo abençoado, você que está aí do outro lado, retornamos aqui para trazer mais uma mensagem da palavra de Deus. Mensagem essa baseada nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso plano aqui, né? O nosso projeto. Tudo que nós falarmos aqui, tudo que nós ensinarmos tem base nas Sagradas Escrituras. Isso que é mais importante. Eu não posso ir além daquilo que a Bíblia diz, além daquilo que a Bíblia fala. Estamos gravando aí uma série de mensagens, tá? E para que não fique muito longo, sempre nós estamos dividindo em duas partes, para que não fique o vídeo muito longo. E você pode acessar aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, como no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um abraço aí para o Divan Almeida, tá bom? E hoje nós queremos falar sobre o que acontece quando contemplamos a glória do Senhor. É isso mesmo, quando nós temos um encontro, quando nós somos impactados no mundo espiritual, algo muda na nossa vida. E o texto de hoje é baseado em Isaías capítulo 6, tá? Nós leremos apenas 4 versículos e, para que não fique muito longo, nós vamos comentar em cima disso, tá? Então, Isaías capítulo 6 e versículo 5 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Muito bem, queridos, o que aconteceu com Isaías quando ele contemplou a glória do Senhor, tá? O que nós vamos comentar aqui, o que nós vamos tentar passar para os nossos ouvintes internautas aí. Então, nada é melhor do que, ao ministrarmos uma passagem, a gente entender o contexto histórico, tá? Israel vivia um momento de crise nesse determinado momento. Isso é coisa de que foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então, Israel tinha primeiro uma crise política. Tá? Uzias, o rei Uzias morreu, ou Azarias, mas ele fez um bom trabalho, alguns até comparam com Salomão, e ele trouxe riqueza, ele trouxe prosperidade para a nação de Israel. Tá? Quando ele morre, essa crise política, ela trouxe um certo desespero para as nações de Israel, né, a divisão de Israel e de Judá, e eles tentaram fazer aliança com a Síria, tá? E com o Egito. Isso não agradou nada ao coração de Deus, entendeu? Porque na verdade alianças que não agradam ao coração de Deus, aliança com o ímpio, não é bom nós fazermos. Essa era a crise política. E havia também uma crise social, homicídio, violência, briga nos tribunais. Socialmente, Israel não estava num momento muito bom e eles entraram num certo descontrole. Existia também a crise espiritual, idolatria, apostasia, né? Adultério espiritual, e o povo não estava nada bem no que dizia respeito à adoração a Deus. Então, o texto em que nós estamos lendo, Isaías, ele entra no templo para adorar a Deus, e através de uma visão,
Isaías ele pôde contemplar coisas maravilhosas, o que nós vamos comentar aqui nesta tarde, tá? Que eu estou gravando. Então, a proposta dessa mensagem é observarmos esses fatos ocorridos quando Isaías contempla a glória do Senhor. Então observe, com base no versículo 1 que diz: no ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Tá? Então observe, quando nós contemplamos a glória do Senhor, ampliamos a nossa visão acerca de Deus. Por que nós falamos isso? Porque Isaías, apesar de ser profeta, apesar de ser sobrinho ou primo do rei Uzias, ele na verdade vivia uma vida passiva, ele tinha uma vida passiva, onde ele não exercia o seu ministério de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus queria, tanto que depois Deus vai fazer um chamado para ele. Mas nós queremos permanecer só na parte da visão. Então, quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós somos impactados, quando há um encontro de Isaías aqui com Deus, e aí você pergunta, mas será que Isaías ainda não tinha se encontrado com Deus? Observe, o nosso encontro com Deus, ele não deve ser unicamente um. Todos os dias nós precisamos nos encontrar com Deus. Todos os dias nós precisamos ter essa vontade, esta sede de nos encontrar com Deus. E o que acontece aqui? Então, Isaías agora tem uma visão do Senhor num alto e sublime trono. Veja só, que Deus estava no trono, um trono alto e exaltado. O seu manto estendia pelo tempo todo. Então, o que Isaías vê? Vê que o Senhor está assentado. Então observe que lá fora as coisas não estavam nada bem, o povo estava vivendo de forma desordenada. Mas aqui nós observamos a soberania de Deus, esse Deus transcendente que está no céu, mas que está no controle. Deus está assentado. Você não vê Deus desesperado, Deus correndo de um lado para outro, não. É exatamente isso. Isaías vê o Senhor assentado no seu trono. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a maior experiência de Isaías aqui acontece no templo. E as pessoas sempre questionam, mas eu não posso ter a presença de Deus lá em casa, eu não posso receber de Deus? Pode, querido. Mas o templo é um local consagrado em que tem uma adoração coletiva. Então, o templo, a igreja é muito importante que a gente se reúna. Então a maior experiência de Isaías é agora no templo. Então primeiro ele tem a sua visão ampliada. Aí o versículo 2 diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Segunda coisa, preste muita atenção. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós entendemos o processo do mundo espiritual. Repetindo, nós entendemos o processo no mundo espiritual. Então ele observou que os anjos tinham 6 asas, com duas voavam. Vamos começar, isso significa trabalho, tá? Eles voavam, eles não estavam parados, eles não estavam na inércia, eles estavam fazendo o seu serviço. Com 2 cobriam o rosto. Isso fala da sua indignidade diante de Deus. Eles não se achavam dignos de olhar para Deus, até porque ninguém poderia ver Deus, ninguém pode ver Deus, tá? E com 2 cobriu os pés. Fala de reverência, fala de santidade, entendeu? Mas independentemente do significado que a gente tenta inferir aqui, os teólogos tentam inferir, o certo é que quando nós temos um encontro com Deus, contemplamos a glória do Senhor, em segundo lugar, nós começamos a entender o processo no mundo espiritual. Olha, tem gente que se arrisca
em estar falando muito do mundo espiritual, mas é uma área, é uma dimensão muito difícil de se compreender. Precisamos crescer nessa intimidade com Deus, nesse relacionamento com Deus, tá bom? O versículo de número 3 diz assim, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, tá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Observe, quando nós contemplamos a glória do Senhor, o que é que acontece, tá, querido? Nós compreendemos quem é que merece adoração, tá? Quem nesse mundo merece adoração? Você pode ter dinheiro, mas a glória é dele. Você pode ter formação acadêmica, mas a glória é dele. Você pode ter um bom emprego, mas a glória é dele. Você pode ter uma empresa, mas a glória é dele. Você pode ter unção na sua vida, mas a glória é dele. Você pode ser pastor, mas a glória é dele. Você pode ser apóstolo, mas a glória é dele. Então, pelo que os anjos diziam, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, lá nós passamos a compreender quem é que merece adoração, senão o nosso único Deus. Isaías 42:8 diz assim, este é o Senhor, eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Não divide a glória dele com ninguém. E aí ele continua dizendo, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, tá? Então veja só, os umbrais da porta do templo se moveram, entendeu? Se estremeceram e a casa se encheu de fumaça. Preste atenção que pela divisão das duas partes nessa mensagem, eu vou dar a última para você, baseado nesse versículo aqui, tá? Então, em quarto lugar, Isaías se tornou perceptível a atmosfera de poder naquele lugar. Quando contemplamos a glória do Senhor, torna-se perceptível a atmosfera de poder, tá? Então, nós vamos ter uma ideia, uma noçãozinha de poder na presença de Deus quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós estreitarmos o nosso relacionamento com Ele. E isso se dá pelo meu empenho em cultuá-lo, ir ao templo, pelo meu empenho em adorá-lo na beleza da sua santidade, glorificar o seu nome, entendeu? Aí nós vamos entender o quão poderoso Deus é, o quão magnífico é a sua obra, entendeu? Mas fica aqui o nosso recado, a nossa aplicação. Nós precisamos contemplar a glória do Senhor. E para contemplar a glória do Senhor, você tem que beber das coisas do céu, você tem que viver das coisas do céu. Tá bom, querido? Aqui fica a nossa dica. Não deixe de se reunir na casa de Deus e de buscar a sua presença no seu templo. Tá bom, queridos? Um forte abraço, fique com Deus e desde já nós agradecemos aqueles que curtem e compartilham o nosso vídeo. Amém. Fique com Deus.